Amigos, hoje eu vou dar continuidade ao estudo de conexões e hoje nós vamos começar Lucas. O estudo hoje é Esperança para os Oprimidos e nós vamos começar no Evangelho de Lucas. Vamos conhecer um pouco do Evangelho de Lucas. Já foi falado o Evangelho segundo Mateus. Lucas, quem era Lucas? Lucas, pode passar. Pode passar. Bom, Evangelho significa boas novas. E a boas novas aqui é do reino de Deus, Jesus Cristo. Os evangelhos, na realidade, um evangelho com 4 pontos de vista diferentes, né? Você tem o Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, né? Os 3 primeiros são chamados sinópticos, que são semelhantes, né? Começa os evangelhos com Mateus, mas provavelmente o primeiro evangelho foi o de Marcos, ok? Então, quem era Lucas? Lucas é chamado por Paulo como médico amado, né? Companheiro de viagem missionária de Paulo, né? Então, Lucas, ele é médico de profissão, é o único dos que escreveram o Evangelho que não é judeu, ok? Só os influentes, só pessoas que tinham recurso, que tinham essa capacidade de estudar. Paulo tinha pais gregos, né, que provavelmente tinham recurso, família de posse, e que era de Antioquia, na Síria, tá? Era um gentio que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Lucas, por força de profissão, era um pesquisador, né? Marcos, o Evangelho segundo Marcos, alguns chamam Memórias de Pedro. Mateus era o publicano, aquele que era traidor da sua nação, era um cobrador de impostos. Agora, Lucas, ele vai trazer uma visão completamente diferente dos evangelhos, porque Marcos, ele escreve em Roma, e ele escreve para a igreja de Roma. Ele vai falar de Jesus como aquele que é o servo que veio para salvar, aquele cara que imediatamente ele está fazendo atividades, ele está nessa correria do dia a dia. Mateus, ele vai defender essa tese que Jesus é o Messias, ele era o rei que deveria sentar eternamente no trono de Davi. Então ele vai discorrer o tempo todo, ele dizendo, e se cumpriu, né? Tanto que a genealogia em Mateus, ele começa de Davi, né, de Abraão até José. Agora, Lucas, ele vai ter esse viés de libertador pela influência de Paulo e pela sua cultura grega. Então, Lucas, ele vai ter uma visão da salvação para todos, né? Então, a sua obra completa, ele fala do Evangelho, né, quer dizer, a biografia de Jesus, o Salvador universal, e ele vai dar continuidade em Atos dos Apóstolos, e ele vai falar do derramamento do Espírito Santo, das obras, né, do Espírito Santo, as boas novas e a salvação para os gentios, até chegar em Roma. Data aproximada, ou provável data da escrita dos evangelhos. Pode passar. Provavelmente ele foi escrito do ano 60 até 70 a 80 depois de Cristo, porque provavelmente ele escreveu o Evangelho como Atos quando Paulo estava preso, né, em Roma, que Paulo foi morto no ano de 67 depois de Cristo, ok? Então provavelmente a data, porque não há uma precisão, é do ano 60 a 80, creio que até os anos 70, porque de 66 até 70 houve a revolta dos judeus, quando eles tomaram Jerusalém,
e Massada, né, a fortaleza de Massada, quando houve a queda do templo. Ok? Vamos lá. Propósito do Evangelho segundo Lucas. Ele vai começar no capítulo 1, falando para uma determinada pessoa ou um destinatário chamado Teófilo, Senhor Teófilo. Ele vai dizer que é para dar plena certeza, né, das narrativas já ditas por Jesus, né, porque já havia muitos escritos, e ele vai dizer que é para dar plena certeza das palavras ou da história da pessoa de Jesus. Ele vem testemunhar da vinda do Salvador universal, porque agora, como Paulo, que também tinha essa visão de mundo diferenciado, Lucas ele vai falar do Salvador universal, porque ele não veio para salvar, porque o judeu ele tinha aquela ideia de exclusivismo, porque eles achavam que o Messias só viria para os judeus. Daniel, quando ele orava voltado para Jerusalém. Quando eles estavam cativeiro na Babilônia, né, quando eles eram muitas vezes tripudiados pelos seus algozes, canta aí uma canção, Salmo 137, canta uma canção aí, judeu, para o Senhor teu Deus. E eles diziam, que minha língua se apegue ao meu paladar, que definha a minha mão, né, se Deus não está em Jerusalém. Então eles tinham aquela ideia que Deus se revelava no templo, lá em Jerusalém. Então eles achavam que Deus tinha um lugar fixo, aonde ele fazia a sua manifestação, que Deus não estaria com eles na Babilônia, ou em qualquer outro lugar, e que Deus se revelaria a um povo exclusivista, o judeu, que jamais Deus se revelaria para os gentios. Então teve que quebrar muito paradigma, né? Paulo ele encontrou muita oposição dos próprios discípulos, quando ele dizia que veio para os gentios, né? E quanto às práticas judaicas, cada um de nós trazemos uma bagagem cultural. Chegamos na igreja, cada um tem uma história, cada um tem uma cultura, cada um teve uma educação, né, de família, pessoas que influenciaram, e cada um aqui tem esse mix de cultura. Pedrão, quando ele pega agora a igreja de Cristo e ele dá continuidade na igreja de Cristo, ele tornou a igreja de cristã judaica, porque eles ainda estavam amarrados à questão das práticas, né, da antiga aliança, como a circuncisão, as festas, enfim. Então ele deu a continuidade a uma igreja agora judaizante, e Paulo vem quebrando todos esses paradigmas. E Lucas, ele vai contribuir, porque Lucas é grego, e ele agora vai escrever numa visão universal da pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai dizer que Jesus ele veio para todos. Em sua narrativa, ele vai falar dos menos favorecidos, dos pobres, das mulheres, ele vai falar dos gregos, dos romanos, né? Ele vai falar de uma salvação agora que veio para todos. Ele não vai ter acepção de pessoas, ok? Então, relatar a perfeita humanidade e divindade de Jesus, o Filho do Homem. A gente vê muito essa expressão, Filho do Homem, que eles vão dizer Ben Adam, né? Ben Adam, quer dizer, filho de Adão, que vai falar da perfeita humanidade, porque toda a humanidade descendeu de Adão, ok? No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel vai descrever na sua visão uma pessoa que recebe de Deus todo o poder sobre o reino eterno. Pode passar, por favor. Ok. Aqui no capítulo 7, versículo 13, vamos ler, dá para enxergar bem ali? Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, Ben Adam, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Pode passar. Versículo 14,
ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então eles já tinham a ideia daquele que é o Filho do Homem, que receberia poder e autoridade de Deus, benhado, né? Quer dizer que ele veio na semelhança de homem, e Deus deu a ele autoridade e poder. Então, ele é aquele que se assentaria ao trono de Davi eternamente. Ok. A estrutura do livro de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 2, 52, não, pode voltar. A introdução dos primeiros acontecimentos, ele vai dizer que ele tem um destinatário, que ele chama de Senhor Teófilo. Ele diz que esse Teófilo, para que ele tenha plena certeza de todas as narrativas do acontecimento, e ele vai dizer que apuradamente ele analisou e verificou todas as escrituras. Então Lucas, ele vai agora não simplesmente narrar os fatos que ele não viveu com Jesus, mas ele vai ser um pesquisador. Lucas, uma característica de Lucas é que ele vai se situar na história. Ele vai dizer que no ano de Tibério César, no ano do reinado de fulano de tal, no ano do censo. Então ele vai, como historiador, se colocar na história de uma maneira muito cronológica. Ele vai dar a data dos acontecimentos onde aconteceu as narrativas, ok? Então, ele começa a introdução falando sobre essa investigação acurada. Agora, ele fala também de um destinatário, que é o Senhor Teófilo. O nascimento de João Batista é o único dos evangelhos que vai narrar sobre o nascimento de João Batista, né? Fala de Isabel, fala de Zacarias, né? O anjo apareceu a Zacarias no templo. E Zacarias, ele duvidou do anjo, quando o anjo falou do nascimento do seu filho, ele já velho de idade, Isabel estéril. E aí, Zacarias, ele pergunta, mas como pode acontecer isso? E Gabriel vai dizer, olha, eu sou Gabriel, o anjo do Senhor, e porque você duvidou, você não falará mais palavra alguma. E ele ficou mudo naquele instante. Filho, Deus quer liberar promessas sobre a tua vida. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não duvide em teu coração. Prepara as coisas. Se você tem algo de Deus no teu coração, não desanime o teu coração e nem duvide, porque Deus pode todas as coisas. Agora, se é da vontade dEle, creia que Deus tem poder e autoridade para fazer todas as coisas. Então, ele é o único, Lucas, que vai falar agora do nascimento de João Batista, da família de João Batista. Isabel, que era prima de Maria, é o único também que vai falar agora do encontro de Maria com Isabel, que a criança se revirou no ventre, né? Ele fala muito da alegria, né? Da alegria daquela criança que se revirou no ventre, e ela vai abençoar Maria, dizendo, bendito é o fruto do vosso ventre. O nascimento de Jesus, ele fala, é o único dos evangelhos que fala sobre o anúncio dos anjos aos pastores, né? Ele tem muitos detalhes, ele fala da infância de Jesus, do censo no templo, a visita no templo, fala de Ana, Simeão, né? Que eles tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles, que eles não partiriam, não morreriam, enquanto eles não vissem a salvação de Israel. Quem é a salvação de Israel? Jesus, né? O Messias, aquele que a antiga aliança já apontava para a vinda do Messias, aquele que seria a esperança, né, de Israel, que é a nossa esperança. Queridos, eu quero dizer que nós somos o galho enxertado. O Messias, ele veio para Israel, mas nós somos naquela videira os galhos enxertados, aqueles que creram. Felizes aqueles que não viram, mas creram, né? Quando Tomé falou, Senhor, eu creio, que Tomé duvidou, falou, olha, eu só vou crer
se eu tocar na sua ferida, tocar no seu lado. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele falou: Tomé, toca aqui na minha ferida, toca aqui agora no meu lado. Ele disse: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: feliz aqueles que não viram, mas creram. Muitos são testemunhas de tudo aquilo que aconteceu. Grande nuvem de testemunha temos hoje na Bíblia, de pessoas que tiveram experiência com Cristo. Agora é a nossa era, o nosso tempo, que o Espírito Santo do Senhor, a cada dia revele para você a presença santa do Espírito Santo. Então, Lucas, ele vai ter muita narrativa, né, sobre algumas peculiaridades, porque é investigador, ele é um pesquisador, e ele vai agora fazer essa pesquisa acurada, ele vai falar de coisas particulares da vida e da pessoa e da família de Jesus, né? Ele vai falar sobre essa esperança para aqueles que são órfãos, as viúvas, necessitados, né? Ele vai falar muito do ministério das mulheres. Muitas pessoas acham que devemos transcrever a Bíblia literalmente. Paulo vai dizer que as mulheres não devem abrir a boca, né, no templo. Se quiserem saber alguma coisa, perguntem seus maridos em casa. Mas na realidade ele está falando de algo que era cultural. Na realidade, Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai falar, dar uma mensagem para o homem, dizendo: maridos, amem a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Então, nós temos que compreender que, na realidade, essa nossa ajudadora é uma pessoa muito importante na nossa vida. É aquela pessoa que vai nos auxiliar, é aquela que vai nos completar, porque não somos mais um, não somos mais dois, mas somos uma só carne, uma só pessoa. Amém? Na estrutura, pode passar, na estrutura do capítulo 3 ao 4, versículo 13, nós vamos ver o quê? O início do ministério de Jesus, né? Começando com João Batista no deserto. Ele vai pregar no deserto: arrependei-vos, e vai falar da mensagem do perdão dos pecados. Havia uma promessa do Elias que viria, que Jesus vai dizer: olha, se vocês querem, João Batista é o Elias que haveria de vir. O Espiritismo vai dizer sobre reencarnação, que João Batista é a reencarnação de Elias, né? Porque eles pegam o texto fora de contexto para criar essa confusão espiritual. Na realidade, aquilo que estava sobre Elias, que é o Espírito de Deus, que agora paira sobre João Batista. Então, na realidade, sobre a vinda do Elias, não seria o Elias, mas o Espírito de Deus que agora estaria sobre João Batista. Acontece a mesma coisa sobre Eliseu, que diz que Elias lançou a capa sobre Eliseu, Elias quando foi arrebatado. E aí alguns vão dizer que agora não pode mais chamar de reencarnação, mas diz que agora Eliseu está possesso. Ele foi tomado pelo espírito de Elias. Olha que coisa terrível, né? Então, infelizmente, a gente sabe que aquelas pessoas que estão na escuridão não conseguem compreender a pessoa de Jesus. É mais fácil a gente acreditar em coisas, né? Objetos ou coisas mais palpáveis, as coisas humanas. O diabo, para ele poder ter de você a sua atenção, ele vai puxar a tua coberta, ele vai fazer aparição, ele vai te fazer arrepiar de uma forma estranha. Eu quero dizer que há um mundo espiritual. Obrigado, irmão. Obrigado. Há um mundo espiritual. É mais fácil a gente crer em forças ou em coisas do que crer naquele que é todo-poderoso. Até o diabo crê e treme diante de Deus. Até o diabo crê e treme. E Jesus agora ele vai começar o seu ministério com batismo, com João Batista no deserto. O João Batista, ele tinha uma identidade, ele sabia exatamente quem ele era. Quando ele foi
Lá em João vai dizer que os fariseus o questionaram: quem é você? Diga-nos quem tu é, para que possamos levar a quem nos enviou. E ele diz: olha, eu sou aquele que aplana o caminho. Você é o Cristo? Não. Então, exatamente, ele sabia qual era o papel dele. E quando Jesus foi batizado e revelado, e os discípulos dele disseram: olha, Senhor, aquele camarada lá que tu batizou lá no Jordão, está batizando mais do que o Senhor. Ele está fazendo discípulos. E ele diz: olha, aquele que é amigo do noivo se alegra com o noivo. Agora é necessário que ele cresça e eu diminua. É essa questão de identidade. Eu quero dizer que nós também temos uma identidade. Precisamos saber quem somos diante de Deus e diante dos homens e diante do mundo espiritual. Porque no batismo, quando nós descemos, nós declaramos que morremos para o velho homem, para velhas práticas, né? E agora nós vamos sair das águas como um novo nascimento, como uma pessoa restaurada, agora com uma nova essência, que é o Espírito de Deus. A palavra diz que nós, quando no batismo, nós somos selados com o Espírito da promessa. É Ele que vai nos conduzir a toda a verdade dos céus, ok? Então ele começa agora o seu ministério, ele é levado ao deserto para ser tentado para o tentador. Queridos, diz o Evangelho de Lucas, é o que mais vai falar do ministério do Espírito Santo. Ele vai dizer cheio do Espírito, levado pelo Espírito. O tempo todo ele vai falar sobre a questão do ministério e da dependência do Espírito Santo, ok? Então, Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas eu quero dizer, queridos, se ele não poupou nem o seu filho, não nos poupará. Mas a palavra diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero dizer que o deserto é para todos, mas lá não é lugar de... Alô? Lá é lugar de passagem, lá não é lugar de morada. Os dias maus, eles vão vir, né? Porque ele diz que a chuva vai cair sobre a casa do justo e do injusto. Os rios vão transbordar sobre a casa do justo e do injusto. Alguns dizem: a sombra é para poucos, o sol é para todos, né? Mas a sombra é para poucos. Eu quero dizer que nós estamos na vida e todas as dificuldades, todas as lutas, você não é um super-homem. Você é alguém que reconheceu a sua miséria e está tentando agora se reconciliar com Deus. É assim, como o pastor falou, aqui não é uma reunião de santos, anjos voando para o céu, mas é reunião de pessoas que creram na mensagem, creram em Jesus Cristo, e aqui se reconcilia com Ele, porque reconhece a sua miséria. Vamos tropeçar, somos humanos, somos falhos. Se há algum perfeito aqui, está na hora de atravessar o Jordão, mas nós precisamos ter um coração que perdoa e que se arrepende e que modifica a direção da sua caminhada. Agora foi aberto um novo e lindo caminho, o véu foi rasgado, mas nós temos um companheiro que é o nosso advogado, é o nosso juiz. Nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar em toda a caminhada, e o nosso juiz, aquele que intercede por mim e por você, que é Jesus Cristo. Amém? Então Lucas ele vai falar da importância do Espírito Santo, né? E aí Jesus, cheio do Espírito, ele volta do deserto. O diabo tenta com a própria palavra: tu não é o Filho de Deus? Tu não está com fome, Jesus? Transforma essas pedras em pães, está escrito. E ele vai dizer: olha, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, às vezes a gente pensa: Deus está tentando, ou Deus... A gente faz essa confusão. A palavra diz que Deus a ninguém atenta. Queridos, eu quero dizer que o diabo ele não brinca de ser quem ele é. Ele diz que ele está como leão, bramando a quem possa tragar. Nós temos o primeiro momento, onde nós temos a conversão, nós cremos na palavra.
aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Deus, descemos às águas, declaramos ao mundo espiritual e aos homens que agora nós pertencemos a Jesus Cristo, nós temos uma nova essência. Eu quero te dizer que os evangelhos, a Bíblia é um livro de profecias, que tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Todo o evangelho ele vai apontar para Jesus Cristo, a vinda do Messias, aquele que ia restaurar, aquele que ia curar, aquele que ia salvar a todos. Mas ele vai terminar de cumprir na volta de Jesus, porque o livro ainda não está encerrado, tem os 7 selos, né? E tudo vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, porque todas as escrituras apontam para a mesma pessoa de Jesus Cristo, aquele que viria no primeiro momento, não para condenar. João 12:47, ele diz: eu não vim para condenar, mas vim para salvar. Mas haverá o tempo e que o verdadeiro juiz se assentará no trono, e a palavra que sair da tua boca, essa te condenará no último dia. Ok? Então Jesus ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar, mas a sua segunda vinda será para julgamento, juízo sobre toda a carne, sobre todo o espírito. Ele diz que todos terão que comparecer diante de Deus, ok? Pode passar. Agora nós vamos falar da estrutura que tem do capítulo 4 ao 9, versículo 50. Queridos, todo o ministério de Jesus Cristo, desde o seu início, é com poder. Poder sobre a enfermidade, poder sobre demônios, poder sobre todas as regiões celestiais, sobre a morte e a vida, né? Jesus, ele ressuscitou, e Lucas vai falar sobre o filho da mulher de Naim, né? Lá em João vai falar de Lázaro. Então Jesus ele vai mostrar nos evangelhos o poder que ele tem sobre a enfermidade, sobre as potestades, sobre a vida e a morte. Ele manifestou a sua glória. Jesus ele veio com um propósito claro, messiânico. Primeiro, agora para anunciar o reino de Deus. Ele veio para sentar como rei, mas ele também veio agora para anunciar o reino de Deus. Ele veio estabelecer, lá em Mateus, ele vai falar sobre um sermão do monte, sobre o reino de Deus, os súditos, né, do reino. Aqui em Lucas também ele vai falar das bênçãos e dos ais, né? Então, ele vai agora estabelecer o reino de Deus. Em Mateus ele vai falar reino dos céus e reino de Deus. Alguns vão dizer que o reino dos céus são as coisas mais terrenas, das coisas, das manifestações no meio dos homens. E o reino de Deus, ele vai falar do reino vindouro, mas todos os dois são a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Ele vai falar agora do ministério que é na Galileia e nos seus arredores. Porque Jesus agora ele tem 2 momentos, que é o ministério na Galileia, que é o mais longo, e depois ele tem o ministério na Judéia, ok? A primeira coisa que acontece é a rejeição de Jesus dentro da sua própria terra, na sua família. Quando Jesus ele entra na sinagoga, ele lê o livro do profeta Isaías, e ele se assenta e diz: olha, se cumpriu hoje, se cumpriu hoje. Os seus compatriotas, a primeira coisa que perguntaram: vem cá, esse aí não é o José, filho de Maria? Ou não é Jesus, o filho de José e filho de Maria, o carpinteiro? Vem cá, aquele que veio de Nazaré, pode vir alguma coisa que preste em Nazaré? Queridos, eu imagino muitas vezes como somos julgados. Vem cá, esse aí não é aquele cara que era beberrão? Aquele cara que, sabe, adulterava, ou aquele cara que andava todo errado, fazia negócios espúrios? Quantas vezes somos julgados, né? Creia que você hoje tem uma nova essência, uma nova natureza. Muitas vezes não somos reconhecidos dentro da nossa casa. Não deixe desanimar o teu coração. Jesus vai dizer que o profeta não tem honra na sua terra ou na sua casa, mas que o Espírito do Senhor é contigo. Amém? Então Lucas ele vai falar curas e milagres, enfermidades, mundo espiritual. Ele vai fazer a chamada dos primeiros discípulos, né? E ele vai reunir os discípulos e vai escolher os 12. Isso é discipulado. Nós fomos chamados para fazer discípulos.
Queridos, não é uma responsabilidade só do pastor. O pastor cuida do rebanho, mas eu quero dizer que todos nós fomos chamados para pastorear. Saiba que há um imperativo sobre a tua vida, que você é ministro de Cristo, na reconciliação do homem com Deus. Deus usa pessoas para abençoar a vida de pessoas. Deus vai te usar, querido, aonde quer que você esteja. O Espírito Santo vai te usar. Esteja pronto. Eu tinha um questionamento de falar, Senhor, onde que tu queres me usar, Senhor? O que tu desejas fazer através da minha vida? Novo convertido é assim, muita ansiedade, muita dúvida, não é assim? Eu quero dizer que muitas dúvidas não vão se apagar até o dia que a gente entra na eternidade. Vamos continuar com elas. Mas eu quero dizer que quanto mais você busca o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Jesus Cristo, quanto mais você se alimenta da palavra, mais ele vai se revelar a ti. Eu quero dizer que o dom, o poder não é teu, é do Espírito Santo. Esteja pronto, se alimente da palavra, enchei-vos do Espírito Santo, ora, jejua, busque a face de Deus. Ele diz, aprenda mais de mim, que sou manso e humilde de coração. Quanto mais você se alimenta do pão da vida, daquele que é autor e consumador da nossa fé, mais Deus vai te usar. Aonde, Senhor, tu queres me usar? Aonde ele estiver agindo, ele diz, meu pai trabalha, e eu trabalho até hoje. Deus está agindo a todo instante. A vontade de Deus é que todos o conheçam e tenham a revelação do Espírito Santo. Aonde Deus estiver trabalhando, ele diz, coloque no centro da minha vontade. Que tenhamos olhos atentos, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar claramente, que Ele nos dê um coração de carne, um coração aquebrantado, porque a vida nos deixa tão duro às vezes, né? Tanta dificuldade, tanta luta, é assalto, é coisas duras, é tanta coisa que a gente ouve de ruim. Não deixe que essas notícias endureçam teu coração, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Ele não disse que nós íamos ter uma vida só de alegria, alegria. Ele disse, na vida tereis a tribulação, vocês vão ter aflição, vão ter dureza, mas tem de bom ânimo. Há uma promessa, ele disse que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Essa é a esperança para os oprimidos. Os evangelhos é a esperança daquele que está derrubado, que está caído. É Jesus. Ainda que morra, viverá. Essa é a esperança para os oprimidos, para aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão em luta. Não é só Marcos, ou Mateus, ou Lucas, ou João. Todos eles apontam para o mesmo Jesus que cura, que restaura, que salva, que transforma a vida. Às vezes nos decepcionamos, falamos de Jesus, a pessoa recebe com alegria, mas logo ela esquece. Ele fala da semeadura, mas saibam que essa não é a tua responsabilidade. A tua responsabilidade é semear. Logo, jogue a semente. Joga uma semente de manhã, outra ao meio-dia, outra à tarde, no final da tarde. Você não sabe qual vai prosperar, mas um planta, o outro rega, mas é Deus que dá todo o crescimento. Eu quero dizer que o teu trabalho em Deus não é em vão, não é em vão. Com certeza, Deus te recompensará no dia oportuno. Amém? Chamada do discípulo, discurso à multidão. Jesus, ele agora vai trabalhar, expondo o reino de Deus. Lá em Mateus, ele vai falar no monte, a respeito das bem-aventuranças. Era algo que eles já conheciam, né? Bem-aventurado. Mas agora, em Lucas, ele vai falar do Ais. Ai você, Betsaida. Ele vai falar daqueles que negligenciam a voz do Espírito Santo, aquele que não crê no Deus verdadeiro, aquele que, mesmo conhecendo Deus, tropeça, mas não se arrepende. Ele vai falar da hipocrisia religiosa. Quanto mais Deus vai expondo agora esse novo reino que é chegado, estabelecido, ele vai expor a nossa natureza humana. O Evangelho é isso, ele vai nos expor a nossa miséria humana. Muitas vezes somos religiosos. Será que teríamos coragem de ir lá pregar para
para um bandista, ou para o cara que é budista, ou do candomblé. Não, esse cara eu não quero não. Mas eu quero dizer que todos nós somos criatura de Deus. E Deus ele vai usar você, não é mais ninguém, é você, para pregar o Evangelho, para apresentar as boas novas do reino dos céus, a jogar semente, porque outro vai vir e vai regar, e no tempo oportuno é Deus que vai dar todo o crescimento. E aqui Jesus ele vai ser um subversivo da época, né? Porque ele vai combater a religiosidade. Quando ele se diz filho de Deus, eles queriam matá-lo. Como é que esse cara, nós conhecemos, é filho de José, como é que ele pode ser o filho de Deus? Como? Então quero dizer o seguinte, quanto mais nós nos aproximarmos da pessoa de Jesus Cristo, saibam que você vai ser apedrejado. Você vai ser, muitas vezes, hostilizado pela tua fé. Quando você dar uma opinião qualquer, muitas vezes dentro de casa, você fala isso porque você é um religioso. Você é um religioso. Tudo que você fala é porque tu é um religioso. Você não tem mais opinião. Tudo agora que você faz é porque tu é um religioso. Você deixa de ser um cidadão do mundo para ser cidadão do céu. Amém por isso. Amém. Né? Mas eu quero te dizer que vale a pena o preço pago. Ele diz, feliz é aquele que for perseguido pelo meu nome. Eu tenho certeza que Deus tem derramado bênçãos sem limite sobre as nossas vidas, e a gente tem ajuntado brasas vivas sobre nossas vidas, porque um dia Ele dirá, vem bendito de meu Pai, vem bendito de meu Pai. Pode passar. Jesus agora ele vai dar uma aula prática, porque ele agora vai enviar os discípulos. Primeiro ele envia os 12, depois ele envia os 72, não é isso? O que é isso? É aula prática. Jesus agora instruiu, vocês que beberam leitinho espiritual, e agora estão fortes na fé, está na hora de ser lançado. Tem que ir às nações. Olha, eu vou te lançar agora em meio a lobos. Mas Ele nos deu autoridade. Saiba que você tem autoridade, se apropria disso. Você tem autoridade sobre a enfermidade, sobre o mundo espiritual. Em nome de Jesus, e na autoridade de Jesus Cristo, Ele diz que enviou os 12, dando-lhe autoridade. Autoridade. Ele enviou os 72, dando-lhes autoridade. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual. Não sou eu que estou falando, mas é Jesus. Quem te chamou foi Jesus Cristo. Não foi o pastor, não foi o amigo. E se Deus usou o pastor ou o amigo, é o amor de Deus que foi derramado através da vida dele. Porque foi o amor de Jesus que tocou o teu coração. Você foi chamado, primeiro, para ser discípulo e caminhar com Jesus Cristo, mas para ser ministro na reconciliação do homem com Deus. Não tenha medo, porque o Espírito do Senhor é contigo. Ele te deu autoridade sobre domínios, potestade, sobre enfermidade. Muitas vezes ficamos doentes. Não quer dizer que a gente não vai crer na medicina, mas ore sobre isso. Ele disse, se há alguém enfermo em casa, chama os presbíteros e ore. Muitas vezes ficamos em desespero e corremos para o hospital. Não estou dizendo que não tem que correr não, tá, amigo? Amém? Eu estou dizendo que você tem que ir para o hospital. Mas ore por isso. Senhor, me guarda. Tu tens todo o poder e autoridade, Senhor, se tu pode. Não, Deus pode todas as coisas. Mas que todavia seja feita conforme a vontade de Deus. O ministério de Lucas é o que mais vai falar sobre o ministério de mulheres. Vai falar sobre o poder do Espírito Santo. Ele vai falar que chegou para todos. Ele vai falar muito de cura do leproso, de pessoas de outras nações, sobre romanos, né? Então Lucas ele vai ser chamado como aquele que vem pregar o homem perfeito, a humanidade perfeita, porque ele vai falar que ele recebeu como homem todo o poder e autoridade. Vai falar agora do Salvador universal. Agora não é só para os judeus, não é só agora para os romanos, mas é para todo mundo daquela época, para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Amém?
Eu estou me avançando aqui, vou falar só mais os tópicos principais, eu acho que é o que mais vai falar sobre as parábolas. Ele tem 11 exclusivas, né? Ele não vai falar de costumes judaicos, ele sendo grego, ele não vai falar de costumes judaicos. Pode passar. Pode passar. Passa de novo. Ali são 11 parábolas exclusivas, ok? Rapidamente, o que é parábola? Parábola é um filtro espiritual, ele diz para aqueles que têm ouvido, que ouça, né? Aquele que tem olhos, que vejam. Então ele vai falar, Lucas 8, de 9 a 10, vai falar, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas ele também vai falar já o que apontava desde a antiga aliança. As escrituras profetizou que o Messias ensinaria usando parábolas ou ilustrações. Então em Salmos 78, versículo 1 e 2 diz: escutai, povo meu, a minha lei, inclinai os vossos ouvidos, as palavras da minha boca, abrirei numa parábola a minha boca, proferirei enigmas, tirados dos tempos antigos. Então as parábolas, Jesus pegava coisas que era próprio daquela época para ensinar as verdades espirituais, ok? Pode passar. Agora no ministério da Judéia, ele vai falar da confissão de Pedro, Monte das Transfigurações, isso tem nos sinópticos, ok? Ele vai continuar a oposição, até que ele vai chegar em Jerusalém. Em Jerusalém ele é coroado como rei na entrada triunfal, né? Hosana, Hosana, aquele que vem, bendito é o que vem em nome de Deus. Hosana significa salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Era algo muito próprio. Eles entendiam agora que Jesus era o Messias, agora o reino está estabelecido, né? E Jesus agora ele vai passar, vai ser entregue, tem a última ceia, ele vai ser entregue, e ele vai passar pelos sofrimentos, até que ele vai ser agora restaurado na ressurreição. Mas, por exemplo, Lucas é o que mais fala da aparição de Jesus depois da sua ressurreição, né? Ele tem outros detalhes que é diferente dos sinópticos, ok? Então Lucas ele vai dar agora esse panorama que Jesus não veio só para os judeus. Ele vai completar aquilo que já era ideia de Paulo, que ele disse: olha, eu vim para os gentios. Mas os judeus daquela época não os aceitavam muito bem. Havia confusão na igreja de Roma, na igreja de Corinto, né? Porque havia sempre judeu convertido que estava infiltrado no meio dessas igrejas. E eles não compreendiam que Jesus ama pessoas, e não religião, e não cor, e não aparência. Deus te ama por quem você é. Ele diz que quando Ele te gerou desde o ventre da tua mãe, cada detalhe, Deus concebeu imaginando cada detalhe de quem você é. Você é herança, primeira herança de Deus sobre a casa da tua mãe e do teu pai. E teus filhos são herança do Senhor na tua casa. Salmo 128 diz que bem-aventurado ou felizes são aqueles que creem no Senhor. Eles falam que a sua mulher será vigorosa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E diz que você veria a prosperidade de Israel, e você veria os filhos dos teus filhos. Eu quero dizer que prosperidade não é dinheiro, não é ter bens, mas é ter as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. É a alegria do Espírito Santo e paz, é sono tranquilo. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, esperança para os oprimidos, para aqueles que estão em sofrimento. Que o Espírito Santo do Senhor conforte o coração de vocês, porque Ele é a tua esperança. Amém?
Vamos orar, encerrando? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, grato, Senhor, nós te somos, ó Pai, primeiro pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque ainda quando estávamos mortos em transgressões, seguindo, Senhor, a vontade deste mundo, da potestade do ar, Tu nos deu vida, Senhor, e vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nos deu um nome escrito no livro da vida e nos fez conhecer, Pai, a Tua plenitude, na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo. Pai amado, nós te louvamos e gratos somos, e Pai, nós te pedimos, dá-nos a cada dia mais do Teu Espírito. Senhor, dá-nos a consciência de quem somos em Cristo Jesus. Senhor, que venhamos tomar, Senhor, posse da autoridade a realizar, Senhor, a obra pelo qual Tu nos chamaste. E que a Tua palavra, Senhor, chegue até os confins da terra e venhamos clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos um domingo de paz, de graça, misericórdia, que ao retornar cada irmão, cada querido, Senhor, encontre a sua casa guardada por Ti, arrumada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, a minha oração, grato por tudo, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Um bom domingo, cheio de paz, de graça, em nome de Jesus. Amém.